Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, a série clássica, mais especificamente ao 12º episódio da segunda temporada, intitulado Os Anos Mortais. Gente, esse é um episódio que eu considero, né, mais um daqueles icônicos, né, da série clássica, né, aquele episódio, né, onde você vê, né, a tripulação da Enterprise envelhecendo, né. É até um negócio um pouco irônico, né? Por quê? Porque depois a gente teve oportunidade de ver, né, essas pessoas envelhecendo realmente, né, a passos largos aí, né, algumas delas até morrendo, né, já na idade avançada, coisa e tal, né. E naquela época, né, tava todo mundo ali, vamos dizer assim, bem jovem, né, na casa dos seus 30 e poucos anos ali, né, e de repente se colocou essa questão, o que aconteceria, né, se aquelas pessoas envelhecessem muito rapidamente de uma hora para outra, né, uma coisa que depois a gente viu acontecer, né, na vida real, né, no caso, tá? Mas vamos falar um pouquinho do plot desse episódio, né? A Enterprise vai para um planeta, né, onde você tem tipo uma espécie de colonização, de exploração ali humana, né, no caso, né? E quando eles chegam ao planeta, eles descobrem que todo esse grupo, né, que está lá, né, fazendo essa exploração, né, envelheceu a passos largos, né, e acabou morrendo, né. E eles diziam ter ali na casa dos seus 29, 27 anos, né, e estavam todos idosos ali, senis, né, no caso, né. E logo depois, né, essa velhice, né, ela vai acabar passando, né, para a tripulação da Enterprise, né. E aí a gente vê a situação do Scott, né, envelhecendo, do Kirk envelhecendo, do McCoy, do Spock envelhecendo, ou seja, todas as pessoas ali, né, do grupo avançado, né, envelhecendo a passos largos, envelhecendo muito rapidamente, tal como aconteceu, né, com as pessoas do planeta, né. E ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, né? Por um outro lado, né, você tinha também um Comodoro na nave, né, que era o Comodoro Stoker, né, que estava precisando ir para uma base estelar, né? Mas aí o Kirk não queria sair, né, da órbita do planeta até descobrir, né, a cura, né, para aquela doença daquela velhice muito precoce e muito repentina, né. Só que o Kirk começou a mostrar, né, por causa da sua velhice acelerada, né, ele começou a mostrar que estava ficando cada vez mais inapto para o comando, né, e ele começou a se esquecer das coisas, né, e a gente vai vendo, né, todo esse processo de definhamento, né, dos oficiais sêniores da nave, né, e o Comodoro ele acaba, né, seguindo os regulamentos da Frota Estelar, né, e vai pedir uma audiência, né, para atestar se o Kirk estava competente para o cargo ou não, né. Ele é declarado incompetente e o Comodoro acaba assumindo o comando da nave, né. O Comodoro, que sempre foi um cara ali de gabinete, que nunca tinha assumido o comando de uma nave estelar, né, mas ele era o cara mais experiente que estava ali no caso, né? E aí ele vai fazer a besteira enorme de traçar uma rota, né, para a base 10, né, passando pela zona neutra, né? O que, convenhamos, né, não é uma coisa nem um pouquinho salutar, né, no caso, né? E ao mesmo tempo a gente vai vendo todo esse processo de definhamento do pessoal da frota, dos principais personagens, né, da série, né, no caso, né. O Kirk ele envelhecendo rapidamente, o McCoy envelhecendo rapidamente, né, e o Spock envelhecendo um pouco mais lentamente, né, por causa da sua fisiologia vulcana, né, mas também envelhecendo ali, né. O interessante nessa história toda é você ver que esse episódio ele está abordando essa questão da velhice, né? Ele está abordando essa questão, o que aconteceria se você, né, que é jovem, né, de repente de uma hora para outra ficasse idoso, né, e como você passaria a ser visto, né, por essa sociedade, né, no caso, né, uma sociedade da década de 60, né, uma sociedade ali que novamente a gente vai ver todos esses estereótipos da década de 60, né, já falamos de vários deles aqui, né, já falamos da questão desse machismo que existe em Jornada nas Estrelas, que apesar de ter sido uma série, né, que abordou muito, vamos dizer assim, a questão do empoderamento feminino ali na década de 60, ele ainda tinha alguns vícios, né, dessa cultura machista da década de 60, né, ele não ficou completamente incólume essa cultura machista da década de 60, né, e agora a gente está vendo, né, como as pessoas da década de 60 viam a velhice, né, eles viam a velhice realmente como
o fim da linha, né? Como um beco completamente sem saída, né? Uma visão muito diferente, né, da velhice que temos hoje. Não que a gente ainda não tenha estereótipos e preconceitos hoje contra a chamada terceira idade, né? Ainda existem muitos estereótipos e preconceitos, né? Mas naquela época, né, a coisa parecia ser muito mais marcante, né? A pessoa que era idosa era rabugenta, era sonolenta, era teimosa, entendeu? Tinha problemas de audição, ficava problemas de esquecimento, né? A senilidade parecia um beco sem saída mesmo, né? Todo mundo ali estaria condenado realmente à demência, ao Alzheimer, né, no caso, né? E hoje em dia, né, até pelos avanços da medicina, né, pela melhoria da qualidade de vida, né, pelo prolongamento da expectativa de vida, né, uma pessoa, ela já não, com uma certa idade, ela já não é vista assim como tão totalmente improdutiva para a sociedade, né? O episódio passava muito isso, né? Passava, não, você ficou velho, você está improdutivo, você não produz mais, né? Isso numa sociedade capitalista, né, que as pessoas têm que produzir, né, é um negócio meio complicado, né, no caso, né? Então, quer dizer, você está vendo que realmente esses estereótipos estavam muito marcantes, muito fortes ali, né? Só para a gente falar um pouco disso, né? Eu me lembro de uma vez de um jornal, né, um jornal do início do século passado, tá, bem anterior à Jornada nas Estrelas, um jornal que era uma gazeta de notícias do Rio de Janeiro, se eu não me engano, lá de 1914, mais ou menos, quer dizer, mais ou menos uns 50 anos antes, né, de Jornada nas Estrelas ali, né, no caso, né, da série clássica, né, que falou, né, que um incêndio, né, atingiu a casa de uma velhinha, né? Uma velhinha, uma idosa, né? Uma senhora, né? De 41 anos, né? Só para mostrar, né? Como essa visão, né, de terceira idade, de idoso, era bem estereotipada, né? A gente tem que lembrar que Jornada nas Estrelas é uma série que já tem mais de 50 anos, né? Então essas visões, esses estereótipos, esses preconceitos, né, contra a terceira idade, eles eram bem mais marcantes, bem mais pronunciados naquela época, né? Mas é um episódio que ele está trazendo essa discussão, né? Está trazendo realmente essa até que ponto a gente tem que como a gente tem que ver também, né, as pessoas da terceira idade, né? Até que ponto, né, você também tem que pensar um pouco, né, sobre essas pessoas da terceira idade, porque no final das contas todo mundo vai chegar a isso, né? O episódio ele também vai um pouco, né, por essa vibe, apesar de ter essa visão muito preconceituosa e estereotipada da época, né? A parte de ficção científica ela é até interessante, né? Ela não é a parte principal do episódio, mas ela é até interessante, né? Porque essa doença ela foi trazida, né, por um cometa que passou perto do planeta, né, que jogou uma radiação em cima do planeta, né? E os tratamentos de radiação na era pós-nuclear, na era pós-atômica, segundo o Dr. McCoy falou, eram feitos com adrenalina, né, no caso, né? E depois se descobriu uma substância sintética que substituía a adrenalina, né, no caso, né? E aí vai ser o argumento pelo qual Chekhov não envelheceu, porque o Chekhov estava no grupo avançado, né, mas quando ele vê o corpo de uma pessoa idosa morta, né, de um homem idoso morto, né, ele acaba se assustando, ele tem uma descarga de adrenalina no corpo, né, e ele fica meio que blindado contra essa radiação que provocou esse envelhecimento precoce, né. E aí você tem essa parte de ficção científica aí do episódio que, se não é uma coisa super espetacular, pelo menos trouxe uns argumentos legais ali, né. Agora, é o tal negócio, né, foi um episódio onde o Kirk foi muito humilhado, né, ele inclusive, essa coisa de dele estar nessa situação de velhice, dessa situação de estar completamente inapto para o cargo, dele estar passando por esses lapsos de memória, coisa e tal, né? E dele ser retirado do cargo depois de passar por uma audiência de competência, ter a competência dele questionada, né? Então o personagem do Kirk apanha bastante nesse episódio, né? E como se isso não fosse suficiente, ainda se arrumou uma antiga namorada do Kirk, né? Ali uma mulher bonitona, né? Lindona, super jovem, coisa e tal, né? Que era completamente caidinha por ele e de repente esse macho alfa, né? Esse varão aí, né? Completamente viril, né? Vai se definhando a passos vistos, né? Na frente dela, né, no caso, né, ela vai vendo esse processo de envelhecimento, esse processo de definhamento, né, desse macho alfa, né, na frente dela, e é uma coisa que realmente acaba sendo até muito humilhante, né, no episódio. É interessante a gente perceber, né, como foi um episódio que bateu bastante no Kirk, né.
Tanto que no final, né, você dá até uma certa redenção a ele ali, né? A nave, como eu falei para você, estava na zona neutra, né? E depois que é desenvolvido o soro lá para acabar, né, com essa doença da velhice, ele volta para a ponte da Enterprise completamente rejuvenescido, né? Ele somente usando, né, a astúcia dele e a lábia dele, né? E a estratégia dele, né, no caso, ele consegue botar as 3 naves romulanas para correr, né, usando justamente o argumento, né, lá do dispositivo Corbomite, né, que a gente viu no episódio Ardil Corbomite lá na primeira temporada, né, que foi um blefe que ele usou, né, para fugir, né, de um ataque, né, de uma espécie alienígena que parecia ser muito mais poderosa do que eles, né, no caso, né. E aí ele está usando novamente isso para botar os romulanos para correr. Então ele usou realmente a cabeça, né? Ele usou realmente a inteligência dele, né? Foi até interessante, né, que ele quando estava velho ali, estava idoso, estava senil, né? Ele estava querendo passar uma mensagem codificada para a Frota Estelar, né? Só que ele ia passar essa mensagem codificada pelo código 2 para os romulanos não detectarem, né? Mas os romulanos já haviam decifrado esse código, né? E aí ele não, então bota no código 3, coisa e tal, não sei o que, né? E aí quando ele vai, né, passar a mensagem para o comando da Frota Estelar, né, para usar esse argumento, né, esse blefe, né, do Corbomite lá, né, no caso, ele vai usar o código 2, né, e aí a Uhura, não, capitão, mas o código 2 já foi decodificado. Ele falou, é uma ordem código 2, né, por quê? Porque ele queria justamente usar o código para, de propósito, né, os romulanos conseguirem captar aquela mensagem, né, no caso, né, os romulanos estavam pensando que ele ia passar a mensagem codificada, né, e aí ele joga esse blefe, joga essa lábia na mensagem, no código que os romulanos já decodificaram, né, no caso, para os romulanos escutarem, né, que ele ia explodir lá o Corbomite, que ele ia, né, provocar uma explosão de um raio de 200 mil quilômetros, uma radiação que ia ficar 5 anos lá, né, tudo blefe, né. E ele usou esse canal, né, codificado, já decifrado pelos romulanos, como um artifício também. Então isso é uma prova, né, de que você tem um roteiro bem escrito, né, de que toda aquela coisa, né, que foi jogada lá atrás, né, enquanto ele estava senil, vai ser usado no final do episódio, né. Então é um roteiro bem escrito, é um episódio bem escrito, é um episódio que vale realmente essa revisita, né. Ele lança essa reflexão do que é, né, você viver na terceira idade, né, apesar de todos os preconceitos da época, coisa e tal, né, de você trabalhar, né, o idoso como se fosse uma criatura que não produz mais, uma criatura completamente jogada, que está fadada a um destino completamente terrível, né, coisa e tal, né, a gente vê, né, que essa visão de mundo ela modificou, apesar dos preconceitos que ainda existem hoje contra a terceira idade, você vê que sofreu uma modificação dessa visão de mundo, né, que se tinha com relação aos idosos na década de 60 e com a visão que você tem dos idosos hoje, né? Interessante a gente ver esse episódio, é um episódio que acaba sendo datado um pouco, né? Mas é interessante você ver, né, como você tem essas visões de mundo aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera. Esse texto tá lá na Batata Espacial e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.